Pessoal, estamos aqui com o conteúdo de prisma, né? E vamos fazer algumas abordagens a respeito do contexto, o que significa o prisma, né? Definição de prisma. Como também vamos estudar especificamente o prisma de base hexagonal regular, que no caso é essa figurazinha aqui, ó, prisma de base hexagonal regular, ok? Então, a base, que nesse caso é o hexágono, tá certo? Primeiramente, falando a respeito dos prismas, os prismas, na verdade, são poliedros convexos, já foi explicado o que é um poliedro convexo. Então, o prisma é um poliedro convexo, né? E nesse caso dos prismas, né, as faces paralelas, né, elas são, na verdade, o prisma possui um par de faces paralelas, né? Aí, por exemplo, essa face é paralela a essa, né? Então, um par de faces, né, paralelas, onde esse par de faces paralelas, elas são, né, iguais, né? Então, essas faces paralelas, elas são iguais. Por exemplo, essa é igual a essa tipo é paralela a essa, então, essas duas aqui são iguais, essas duas aqui são iguais. Então, as paralelas são iguais. Então, o prisma, na verdade, toda figura que obedece a essa característica, né, é um prisma. Normalmente, para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês a respeito dessa definição, normalmente eu falo o seguinte, tá? Se você tem a base, por exemplo, bases iguais, ó, você pega bases iguais e as faces paralelas são paralelogramos, que quando reto, né, nesse caso, que esse é o prisma reto, nesse caso é um retângulo. Então, se você tem uma figura com relação ao prisma reto, que nós iremos estudar especificamente o prisma reto, ok? Então, se você tem um prisma reto, ó, você tem uma figura, né? Ó, bases iguais e as faces, né, laterais serem retângulos, essa figura é um prisma, ok? Então, na verdade, os prismas, a definição de prisma, vocês podem pegar basicamente isso, ó, bases iguais, faces paralelas, né? No caso do prisma reto, é um retângulo. No caso do prisma oblíquo, nesse caso, um paralelogramo. Então, prisma. Peguei a figura. Bases iguais, faces paralelas, essas faces laterais, retangular. Essa figura é prisma, característica do prisma. Então, vamos lá. Os prismas recebem nomes de acordo com suas bases. Então, tipo, isso aqui é um prisma. Porque é prisma, bases iguais, faces paralelas são retângulos, né? Do prisma reto, tá? Então, é um prisma. Prisma o quê? Prisma de base hexagonal. Então, o prisma, eles recebem nomes de acordo com suas bases, ok? Então, tipo, esse prisma de base hexagonal, porque aqui a base é um hexágono. O hexágono tem 6 ladinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, prisma de base hexagonal, 6 ladinhos, ok? Nós temos também alguns outros prismas, né? Então, se os prismas têm a base triangular, prisma de base, né, triangular. Se a base é um quadrado, prisma de base quadrangular. Se a base é um pentágono, prisma de base pentagonal, né? Se é um hexágono, né, como nesse caso aqui, ó, um hexágono, prisma de base hexagonal, tá bom? Existem dois prismas que recebem denominações especiais, tipo, esse prisma, as faces laterais retangulares e as bases também são retângulos. Quando isso ocorre, quando todas as faces são retangulares, o prisma recebe o nome de paralelepípedo, ok? E existe também um prismazinho que todas as faces são quadradas, ou seja, todas as faces são iguais. Esse prisma recebe o nome de cubo, né? Que é outra figura que vocês estão vendo aqui. Então, prisma, bases iguais, faces laterais retangulares. Lembre-se que o quadrado é um retângulo, beleza? Por isso, isso aqui também é prisma. Então, nesse caso, vocês podem pegar basicamente essa definição, tá? Bases iguais, faces laterais retangulares, é prisma, ok? Já foi explicado, né? Vértice, vértice seria todas as finazinhas, arestas, né? Seria essas partes aqui, ó,
as arestas, todas, né? E os polígonos em si seriam as faces, aí já foi falado com relação a vocês, ok? Então tá aí, né? Início. Prisma, né? Então nesse caso a definição de prisma, um poliedro convexo, onde nesse caso as bases são iguais do prisma reto, as bases são iguais, então qualquer prisma, né? As bases são iguais e no caso do prisma reto as faces laterais são retangulares. Obedeceu essa característica, é prisma e acabou. Vamos lá. Nós iremos estudar especificamente o prisma de base hexagonal regular. Temos aqui o prisma em si e aqui nós temos a planificação, né? Temos o prisma em si e a nossa planificação. Quando nós trabalhamos com prisma, normalmente se pede em algumas abordagens para nós calcularmos a área da base, AB, coloquei AB, área da base, ok? A área da base, a base, observe que é um hexágono. Já vimos também na parte de geometria plana, que a área do hexágono é obtida por essa forma. Vamos supor que o lado do hexágono seja simbolizado por L. Lembre-se que o que nós iremos estudar é o prisma de base hexagonal, que é o que nós temos aqui, só que regular. Regular quer dizer que todos esses ladinhos aqui, ó, todos eles são iguais. Por isso que essa palavra é regular. Então isso aqui é L, todas as arestazinhas das bases são iguais. Ok? Então essa aqui seria as arestazinhas da base e essa daqui seria a arestazinha lateral, tá? Base, face da base, né? Face lateral, beleza? Então vamos lá. Então a forma nesse caso é 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido, né, por 2. Essa é a forma para se calcular a área de um hexágono, que nesse caso é a nossa área da base. Essa base aqui, ó, essa parte aqui, ela é calculada por essa formazinha aqui, ok? Aí eu quero que vocês entendam também, aí vem, essa é a área da base, do prisma de base hexagonal, beleza? Nesse caso, a área lateral, quer que vocês entendam. Vamos supor que aqui é L, beleza? E aqui eu vou colocar como H. H representa a altura do prisma, né? Então, a altura do prisma, no caso, o prisma reto, é a mesma coisa desse ladozinho, né? Na aresta lateral, ok? Então, nesse caso, ó, só que como é que nesse caso eu calculo a área de um retângulo? Ó, supondo-se que aqui, essa parte aqui, supondo-se que essa parte, ó, supondo-se que essa parte é L, e essa parte aqui é H, L e H. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Se a base é L e a altura é H, então vai ser L vezes H da área desse retângulozinho aqui. Então, para calcular a área desse retângulozinho, eu multiplico L vezes H. Ok? Então, L vezes H é a área de um desses retângulozinhos. Como são todos os retângulos das faces laterais são iguais, então, na verdade, se todos são iguais, então vai ser L vezes H, mais L vezes H, mais L vezes H. Quantas vezes? 6. Se a base tem 6 arestas, cada uma dessas arestas aqui é a base de uma face. Se tem 6 arestas, então vai ter 6 faces laterais. Então, nesse caso, como são 6 faces laterais, todas iguais, e toda de área é L vezes H, então a área lateral vai ser 6 vezes L vezes H. Então, a área lateral é obtida por essa forma. Vamos lá. Essa daqui, já vimos em geometria plana, né? Que é 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. E no caso da área lateral, 6, que são 6 faces laterais iguais, L vezes H, porque é a área de uma das faces laterais. Então, essa é a forma da área da base, que é a basezinha aqui, o hexágono. E essa aqui é a área das 6 faces laterais. Então, vamos lá. Área da base, área lateral. Beleza. Nesse caso, basicamente eu dizer que aqui, aqui é L e aqui, ó, H. Então, para calcular isso aqui, ó, a área aqui vai ser L vezes
H. Então, L vezes H, L vezes H, L vezes H, 6 iguais, por isso 6 vezes L vezes H. Ok? Vamos lá. AT. AT, pessoal, é de área total. O que é a área total? É a área da figura toda. No caso da área da base, eu vou pegar só essa base ao qual a figura fica na superfície plana. Ok? No caso da área lateral, eu vou pegar as 6. Né? Só que as bases, no caso, são duas. Então, é essa base e essa base. Aqui, eu peguei apenas de uma base. Ok? Então, essa forma aqui é apenas de uma base. Né? Mas são duas bases. Então, o que é a área da figura toda? A área da figura toda é as 6 faces laterais mais as duas bases. É por isso que a área total é igual à área lateral, ok? Mais 2 vezes a área da base. Por que 2? Porque tem duas bases, ok? Então vamos lá. Fazendo a substituição, a área total, lembre-se que você só utiliza a fórmula quando for especificado o problema, para você calcular o que for o que o problema exigiu, tá bom? Então, a área total é igual à lateral. Que é a lateral? 6 vezes L vezes H. Mais, ó, 2 vezes a área da base. 2 vezes, ó. 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? É esse aqui, ó. Então, 2 vezes 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2, beleza? Então, minha área total, eu posso obter diretamente por essa forma aqui. Ó, olha só. 6 vezes, nesse caso, L vezes H, mais 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3. Então, eu posso obter a minha área total por essa formazinha aqui. Ó. Então, área da base, área do hexágono, área lateral, área das 6 faces laterais. Área total, junta tudo. Junta tanto a área lateral como a área das duas bases, de cima e de baixo, pegou a figura toda, essa é a forma da área lateral. Vou colocar exemplos nesse caso para como se calcula cada uma dessas partes aí, aqui só dedução da forma. Ó. Como se chega à fórmula, você utiliza só essa fórmula que está circulada aqui. Beleza? Vamos lá. Próximo, volume. Ó, o volume é simbolizado, eu vou simbolizar meu volume por V. Ok? Então, volume V. Então, o volume simbolizado por V, de qual, nesse caso desse figura aqui, é a área da base vezes a altura. Então, volume, área da base vezes a altura. A área da base, que é a área da base? É isso aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. A área da base, substituindo né, a B essa parte. Então, a área da base, então o volume vai ser a área da base, que é 3 vezes a aresta da base ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 2. Essa é a área da base. Que eu vou multiplicar pelo valor da altura. Essa é a formulazinha do volume. Detalhe, se você já tiver a área da base, só é multiplicar pela altura e encontra o valor normal. Ok? Então, lembre-se, pessoal, que o volume é a área da base vezes a altura. Por quê? Vamos supor que eu pego isso aqui e comece a colocar água aqui dentro. Ó. Começo a colocar água aqui dentro. A primeira coisa, quando eu colocar água, ela vai cobrir a base. Cobrir toda a base, ou seja, cobrir toda a área da base. Só que quando ela cobre toda a área da base, ela vai fazendo o quê? Ó, subindo. Ou seja, até uma certa altura. Só que lembre-se, se eu tiver 3 vezes 2, é a mesma coisa do 3 repetido 2 vezes. 3 vezes 2 é a mesma coisa do 3 repetindo 2 vezes. Por que foi que eu falei isso? Porque toda multiplicação é uma soma. Ó, toda multiplicação é uma soma. Então o que é que acontece aqui? A base cobre toda a base, aí ela vai subindo, só que não sobe de qualquer forma. Ela sobe mais ou menos da seguinte forma: uma base, mais uma base, mais uma base, mais uma base, porque está subindo de forma igual. Ok? Então, uma base, mais uma base, mais uma base, mais uma base, ou seja, mais um bocado de base, que eu posso transformar isso numa multiplicação. A soma, que é uma base, mais uma base, pode ser transformada numa multiplicação. É por isso que o volume, que é a parte do conteúdo que possa caber aqui dentro, é a área da base multiplicada pela altura, porque, primeiro, cobre toda a base e vai subindo a uma certa altura. Ok? Então, desse jeito, essas são as formas para se calcular
é a área da base. Aqui nós temos aqui uma planificaçãozinha, né? A respeito do prisma de base hexagonal, né? Lembre-se que na planificação as bases têm que ficar em partes opostas, ó, em partes opostas, né? E nesse caso as faces laterais, ó, são retangulares, ó. As faces laterais são retangulares, pois quando eu juntar tudo certinho aqui, vai formar a minha figura certinho do prisma de base hexagonal. Aqui, ó, juntei tudo certinho, juntei, então forma a minha figura do prisma de base hexagonal. Mas aí está a nossa planificação, que é o que está aqui, ó, L, ó, na verdade aqui, ó, L, H, então L vezes H, mais L vezes H, mais L vezes H, 6 vezes, chegamos à forma da área lateral, né? A base, ó, é um hexágono, então a forma para calcular a área do hexágono é essa, por isso que a área da base é calculada dessa forma. A área total é só juntar tudo, juntei tudo, cheguei a essa forma, ok? O volume, a área da base vezes a altura, está aqui a forma. O que foi circulado é o que vocês irão usar, ok? Agora vamos para alguns exemplos a respeito dessas abordagens que foi estabelecido aqui. Então vamos ver essas formas e ver alguns exemplos dessas formas, ok?